Bangu. Rogério, boa noite. O Gerson reclamou de racismo durante a partida. Queria que você falasse sobre esse assunto e como foi conversado no vestiário depois do jogo. Eu conversei, na verdade, agora com o Gerson, ouvindo da parte dele o que o Ramírez falou para ele. Eu acho que é lamentável você... Primeiro, o Brasil é um país que abre para muita gente, né? Principalmente o sul-americano no futebol, né? É um país que recebe e acolhe muito bem as pessoas, né? Então, pelo que o Gerson me relatou, eu lamento muito a forma como ele relatar cala a boca negro, né? Eu acho pesado demais para alguém que tem um mercado de trabalho aberto no país, que é recebido como... Eu já trabalhei em alguns clubes e com muitos estrangeiros, recebido super bem, e tomar uma atitude dessa. E também o racismo não está só nisso, não, na cor. Às vezes a pessoa não está na camisa que você veste, né? Está em quem você é dentro de você. Então, assim, é lamentável a situação criada no dia de hoje. O futebol é entretenimento, claro que vale muito, tem muita gente, Flamengo, uma torcida gigantesca, a maior do mundo. Mas o respeito ele não pode faltar dentro de campo. E atacar um jogador dessa maneira, um ser humano dessa maneira, não um jogador, um ser humano dessa maneira, conforme o Gerson relatou para mim agora no vestiário, eu acho de um nível muito baixo. Wesley Ramon, Urubu Interativo. Rogério, boa noite. Pela forma que foi a vitória, o jogo de hoje foi um ai Jesus? Ai Jesus no sentido do Jesus treinador? Ou no Jesus ai quis? Também não sei qual. O sentido da música. Da dificuldade? Isso. O jogo foi jogado mais de 90 minutos. É incrível que o jogo tem 90 minutos e nós jogamos mais de 90 minutos com um jogador a menos, né? Então, foi, acho que um jogo histórico, porque você está ganhando de 2-0, faz um gol com um jogador a menos, toma virada de 3-2, você tem reunir forças psicológicas, você tem aí que nós falamos esse tempo atrás, na parte mental, né? Nós citamos aqui, né? E o time teve força mental, as substituições também, que contra o Racing deram resultado, porque nós estávamos perdendo para o Racing, empatamos e levamos para os pênaltis. E hoje essas mesmas substituições trouxeram a vitória para o Flamengo e mantiveram o Flamengo vivo no Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, é uma vitória que a gente, ainda bem que tem essa semana para trabalhar pelo cansaço físico dos jogadores. Tem um espaçamento de 6 dias para enfrentar agora o Fortaleza, recuperar todos os jogadores, mas é uma vitória extremamente simbólica para a gente, pela maneira como ela aconteceu, um jogador a menos. Pedro entrar, fazer gol, Vitinho entrar, fazer gol. Então, assim, a gente arrisca tudo com o Diego Ribas sendo o primeiro volante, com o Gerson sendo o segundo homem de frente, com um jogador a menos, né? Então, eu acho que isso é de extremo valor para a gente. Rafael Melo, Rádio Onda Mix. Boa noite, Rogério. Bruno Henrique, que fez uma grande partida hoje, muito, voltou a viver grande fase com a camisa do Flamengo. Você acredita que a polêmica expulsão de Gabigol o motivou ainda mais na partida de hoje? Ele é um cara que se motiva, automotiva. É um cara muito bom de se trabalhar, um cara acima da média. Tem sido responsável pela toda a velocidade que nós temos no nosso contra-ataque. Nós jogamos com meias por fora, ou sempre iniciamos com meias por fora, que dão ritmo, mas ele é o jogador da velocidade. E hoje nós jogamos, depois que nós ficamos com 10, justamente nos facões dele, sobrevivemos no jogo, nos facões dele, no lançamento de Everton, Arrascaeta, Gerson, Rodrigo Caio, enfiando bolas para que o Bruno mantivesse a gente vivo no jogo, né? Eu acho que, primeiro, da expulsão do Gabriel, acho muito estranho. Eu não sei, 8, 9, 10, não sei que minuto exato do jogo, mas um jogador sentado no chão, falar um palavrão, ou o árbitro relatar que ele falou um palavrão, eu até acho que por raiva, perdida a bola, mas ter a certeza num campo de jogo sentado, de costas, que foi direcionado para ele, eu acho meio complicado. Lógico que não vamos ser puros que não existe palavrão, e no futebol sim existe dentro do campo. Mas aos 9 minutos de jogo, outra coisa, mandar e o árbitro, não estou falando mal do árbitro, do Flávio, não, mas eu acho que você joga uma pressão, trazer um árbitro de São Paulo, sendo que o teu principal concorrente é uma equipe paulista. Para que expor um bom árbitro? Para que colocá-lo numa situação da gente... Não daria para ter um melhor
bom senso, por exemplo, de colocar um árbitro de outro estado, para que não se gere comentários como gerou esse jogo, da maneira como ele foi jogado. Acho que são coisas que a gente tem que pensar. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Rogério, teve a oportunidade de conversar com o Gabigol sobre o lance da expulsão? O que você notou no lance e nas reclamações seguintes? Honestamente, eu não vi nada. Eu vi ele caído no chão, o árbitro puxando o cartão. Quando chegou no intervalo, nesse momento eu não tenho condições de conversar com ele, e sim eu tenho que conversar com o time, para ver o que a gente pode fazer. E agora, no final do jogo, nós só rezamos, primeiro que a voz já não vem mais, eu converso com ele na terça-feira, mas o breve passagem, ele falou, eu não xinguei o árbitro, foi o que ele falou para mim, eu não xinguei o árbitro de maneira nenhuma. Essa foi o relato da única troca de palavra que eu tive nesse intervalo todo, que foi da expulsão dele até o final do jogo. Luciana Zogaib, Rádio Ferge. Com um jogador a menos e tendo levado a virada no segundo tempo em menos de 15 minutos, qual o peso e o que representa uma vitória como essa para a equipe na briga pelo título? Olha, eu parabenizo os jogadores que tiveram a cabeça no lugar para se manter no jogo depois do 3-2. Porque você tomar um primeiro gol, já esfria, você toma um gol de empate. Nós tomamos um gol de bola parada, que eu não gosto de tomar gol de bola parada, e tomamos um gol hoje de uma coisa que a gente treina bastante, que é o posicionamento de bola parada de escanteio defensivo. E aí muita gente já dá o jogo como perdido, né? E eu acho que os jogadores também que entraram durante o jogo se dedicaram bastante, ajudaram muito, né? Isso mostra que um time ele não é feito de 11 caras, né? O Diego, talvez eu poderia ter colocado ele um pouquinho mais cedo. No momento que eu coloquei, que eu passei o Everton para volante, joguei com Everton e Gerson de volante. Eu tirei o Isla para deixar o João um pouquinho mais na contenção, para liberar os dois para jogar, né? E aí depois, 3 minutos depois, eu fiz a correção com o Mateuzinho. Mas Vitinho dando velocidade, porque naquele momento, eu garanto para você que não fosse um jogador com explosão e velocidade, ele não conseguiria chegar antes do goleiro para dar o toque por cobertura no goleiro. Então, só para frisar, que contra o Racing, nós fizemos substituições muito parecidas e empatamos o jogo com 1 a menos, jogando 30 minutos dessa maneira. Mas, claro, os pênaltis decretaram uma outra conotação sobre isso. E hoje a gente faz as mesmas substituições e consegue a vitória, mantendo o Flamengo vivo na briga pelo título. Acho que a gente tem que ressaltar o tamanho desse grupo. Outra coisa, o respeito que um capitão tem, como é o Everton, por isso que usa a braçadeira de capitão, um dos, em sair do campo alegre e cumprimentar o seu treinador, cumprimentar seus companheiros, sair da maneira como ele saiu para a entrada de um companheiro. Eu acho que isso ressalta o caráter e a personalidade que a gente tem das pessoas que trabalham aqui. Edson Marques, Rádio Esporte Metropolitano. Depois de um início de trabalho muito questionado, hoje o técnico Fernando Diniz parece ter conquistado a confiança dos torcedores do tricolor paulista. Professor, essa vitória mostra que você também precisa desse tempo e paciência para desenvolver um trabalho com as digitais de alguém que está no comando do atual campeão da Taça Libertadores? Olha, primeiro que eu acho o Diniz um ótimo treinador. Eu acho que ele daria certo em qualquer lugar pela capacidade dele, né? Eu acho que julgar qualquer pessoa com 30 dias de trabalho, 9 jogos hoje. Hoje, 9, né? Eu aqui 9, né? Com 9 jogos, sendo que eu me propus a vir para cá no meio de uma viagem para dar um treino para enfrentar o São Paulo, de um time que tinha mudado toda a sua maneira de jogar. Eu acho muito precipitado. Mas, assim, eu entendo porque o futebol é paixão, é emoção, o torcedor está aí para dar a sua opinião, sempre. E ele vai muito em função do resultado, né? É muito emotivo. E eu acho que essa é a graça do futebol. Então a gente tem que saber enfrentar as críticas, agradecer os elogios, né? Mas o principal de tudo é que eu acho que esse time está ganhando parte física, confiança. Esse time não viraria esse jogo há algum tempo atrás. Hoje esse time virou um jogo 10 contra 11, que jogou 91 minutos com 1 a menos, mais do que o tempo regulamentado, contando os acréscimos dos 2 tempos. Então, eu acho que está no caminho certo. Eu quero ser campeão brasileiro, e eu sei que esses caras querem. É o que nós podemos. O resto nós não temos mais por uma infelicidade. Porque se você me disser que nós não fomos superior ao Racing no jogo aqui, eu acho que nós merecemos estar na Libertadores. Mas o futebol tem um imponderável. Como hoje o imponderável estava aí. Aos 9 minutos, um cartão vermelho.
senão teria sido uma vitória tranquila. E nós sobrevivemos ao imponderável mais uma vez. Felipe Schmidt, GE. Boa noite, Rogério. Como você avalia a postura do Mano Menezes ao longo do jogo e também no caso que envolveu o Gerson? Bom, ao longo do jogo, quem sou eu para avaliar a postura de um treinador adversário, alguém com mais anos de carreira do que eu, inclusive, eu não tenho uma avaliação, cada um se comporta da maneira que lhe cabe durante o jogo. Com relação ao Gerson, eu acho muito prematuro você tecer uma crítica ou zombar ou qualquer coisa assim, antes de apurar dos fatos que realmente do que aconteceu. Então, eu não consigo ver de longe o que aconteceu, mas pelo relato do atleta, eu acho um pouco complicado. É só mais ou menos o que eu tenho para falar sobre isso. Com relação ao comportamento geral na partida, cada treinador tem a sua maneira. Ao fato em si, acho antecipar um pouco o que aconteceu, a apuração do que aconteceu de fato dentro do jogo. E lamento muito pelo Gerson. Lamento muito mesmo. Porque eu conheço esse menino. Não por ser unicamente pelo acontecimento em si, mas por conhecer quem ele é todos os dias. Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Rogério. Vi o seu abraço no Vitinho após o apito final. Como você tem trabalhado com o jogador para recuperá-lo depois das críticas recentes? Eu acho que assim, todos os lugares que eu trabalhei, você sempre tem aqueles que são mais criticados, mais cobrados. E eu acho que você nunca deve... E o torcedor tem sempre a razão naquilo. O torcedor, ele quer o resultado imediato, ele quer... se a bola do Vitinho contra o Racing tivesse entrado, poderia ter mudado. Quem saiba, possa mudar hoje. Mas aqui não é... O abraço é de treinador para jogador, pelo respeito que eu tenho por ele, pelo que eu sei o que ele se entrega todos os dias. Eu não quero aqui mudar a cabeça do torcedor. Não quero aqui mudar a avaliação do torcedor. Pelo amor de Deus, longe disso. O torcedor, cada torcedor é um treinador. Cada um, você vê, um gosta mais de um, gosta mais de outro, e a gente respeita. Mas eu trabalho diretamente com esses caras todos os dias. Eu sei o quanto eles se empenham para tentar fazer o seu melhor. Então eu fiquei muito feliz. Primeiro pela minha escolha, ele ter entrado. Segundo, porque era um jogador que precisava ser ele ou Bruno Henrique naquele momento, dentro das características que nós temos, eram os dois que teriam a velocidade para chegar naquela bola e tentar fazer o gol. Fico feliz porque foi uma escolha minha. Isso também tem um peso para mim. Agora, muito feliz por ele porque eu sei da dedicação diária, todos os dias. Desculpa, mais uma vez, longe aqui de querer mudar ou querer tirar a opinião de cada um dos torcedores, que é o que o clube tem de mais importante. Gilmar Machado, Opinião Play. O Flamengo oscilou bastante no segundo tempo, chegando a levar 3 gols em aproximadamente 20 minutos. Mas teve força para reverter o placar e arrancar essa vitória. Na sua opinião, que fator foi preponderante para o Flamengo conseguir obter êxito na partida? Consegui mesmo após o terceiro gol, virada com um jogador a menos, o que não estava nos planos. Acho que nós cometemos erros durante esses 15, 20 minutos. Consegui ter a cabeça no lugar para botar o jogo novamente em ordem. E as substituições, a entrada do Pedro, fez gol. A entrada do Vitinho, fez gol. Diego, você colocar a coragem de colocar um meia, um camisa 10. Ele já jogou muitas vezes no Flamengo como segundo volante. Como o primeiro foram raras. Né? De você, em determinado momento, botar mais um lateral ofensivo durante o jogo. Ou seja, a coragem para querer ganhar. Você tem que... Todo mundo quer ganhar. Mas tem que ver que quanto cada um está disposto a arriscar pela vitória. E nós arriscamos tudo que nós tínhamos, porque nós sabíamos que a única coisa que manteria a gente no campeonato era a vitória. E eu acho que esse foi, talvez, a atitude e o prêmio que nós tivemos pelo resultado final. Mauro Santana, Rádio Roquete Pinto, 94 FM. Você sempre foi defensor dos jogadores criticados pela torcida. Qual a importância do gol da vitória ter saído dos pés do Vitinho, um dos jogadores mais usados por você? Desculpa, eu sou defensor dos bons atletas e pessoas de bem, dos caras que trabalham todos os dias, que eu enxergo. E compreendo que o torcedor não tem a mesma visão do que eu, porque naturalmente ele está vendo os jogos e ele avalia um atleta pela definição daqueles lances dos 90 minutos. E eu acompanho a vida, o dia a dia desses caras. E posso dizer que eu acompanho porque eu tenho morado no CT há 30 e poucos dias, então eu acompanho literalmente. Então, assim, uma coisa curiosa aqui no Flamengo. Equipes de futebol... Normalmente os jogadores titulares, ou aqueles que naquele dia são titulares, eles treinam e vão embora para casa. No Flamengo, esses caras mais velhos, eles treinam
no dia da recuperação, e eles ficam todos na beira do campo assistindo o outro time treinar. Então, assim, são poucos os lugares que você vê esses caras mais velhos, mais responsáveis. Por isso que a gente fica feliz com a renovação do Diego Alves. Por isso que eu fico feliz de ter um cara como o Diego Ribas, que por mais que eu tenha deixado, acho que um pouquinho tarde para colocar ele no jogo, mas ele tem um semblante bom, o Everton Ribeiro. São caras, assim, diferentes. E eu acho que são caras que também ajudam, apoiam, né? O caso do Vitinho. E eu repito, eu não quero mudar a opinião do torcedor. Eu só quero destacar que o Vitinho, qualquer ser humano com apoio, ele tende a render mais do que com críticas. Última pergunta, Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa noite, Rogério. Na última coletiva, você falou sobre a importância do Gerson. É um jogador que você vê como fundamental. O quanto a partida dele hoje e sua liderança dentro e fora de campo, como o episódio de hoje sobre o racismo, reforçam a sua visão? O Gerson é genial. Essa é a palavra que eu tenho para te dizer. Para mim, ele é eu falei na última entrevista, ele é o melhor segundo volante com sobras disparado no Brasil. Então, assim, além de ser uma pessoa fantástica no dia a dia, bom astral, bom humor, jogador que, quando o jogo está difícil, carrega sozinho, a bola leva, chega ao ataque. Para mim, eu admiro o Flamengo conseguir ter um jogador como ele ainda no Brasil. E eu espero que ele fique, ao menos o tempo que eu estiver aqui, que ele possa estar comigo, porque é um jogador acima da curva, mas muito acima da curva. Como muitos são em cada um na sua posição. Eu estou citando o Gerson na posição dele. Gerson ele tem a leitura do jogo que pouca gente ouvi aos 30 anos de futebol. Então ele é top. Gerson é jogador de seleção. Obrigada, Rogério. Boa noite para você.